Vamos lá, gente, vamos falar agora dos princípios que envolvem as nulidades. Nós temos aí 6, 7 princípios e a gente vai falar deles. O primeiro princípio é o princípio do prejuízo. O princípio do prejuízo diz que se nenhuma das partes for prejudicada, elas não podem alegar nulidade. Como assim? Só pode alegar nulidade a parte que tiver sofrido algum prejuízo. Se tiver acontecido o descumprimento de alguma formalidade legal, mas isso não tiver gerado um prejuízo para as partes, não há que se falar em nulidade. Tá? Isso está no artigo 563 do Código de Processo Penal. Esse princípio também chamado de princípio pas de nullité sans grief, aí originário do francês, beleza? Segundo princípio aí, princípio do interesse, tá? É importante a gente falar aí dele. O que é o princípio do interesse? Só se pode alegar nulidade, tá? A parte, né, que tiver interesse em arguir aquela nulidade. Ou seja, não se pode alegar nulidade quem tiver concorrido ou dado causa para nulidade. E também não pode alegar nulidade quando, né, a nulidade envolver interesse somente da parte contrária. Por exemplo, só se pode alegar nulidade a pessoa que realmente foi prejudicada. Eu não posso alegar nulidade se a outra parte foi prejudicada. Exemplo, a testemunha do réu não foi ouvida. O autor pode alegar nulidade? Não, porque é uma situação que não interessa a ele, interessa ao réu. E eu também não posso alegar nulidade se eu tiver dado causa para nulidade, beleza? Esse é o princípio do interesse ali do 565 do Código de Processo Penal. Outro princípio que a gente tem ali no artigo 566 do Código de Processo Penal é o princípio da instrumentalidade das formas. Que é o princípio da instrumentalidade das formas? O princípio da instrumentalidade das formas diz: quando a forma de um ato processual for descumprida, ou quando de alguma forma, né, o que a lei atribui para aquele ato for de alguma forma violado, como regra, aquele ato tem que ser anulado. Agora, se esse ato cumprir a sua finalidade, se esse ato alcançar o seu objetivo, aí nesse caso o ato é convalidado e a nulidade é suprida. Exemplo, a falta de citação do réu, como regra geral, ela tem que causar nulidade. Agora, se o réu comparece espontaneamente à audiência, mesmo sem ter sido citado, ou seja, conhecendo a citação de outras formas, não há que se falar em nulidade, porque a finalidade da citação, que era o comparecimento do réu, foi alcançado, beleza? Bacana. Terceira aí situação aí que a gente pode falar aqui, né, quarto, né, princípio é o princípio da conservação dos atos processuais, que está lá no artigo 567 do Código de Processo Penal. O que é o princípio da conservação dos atos processuais? Se houver um juiz incompetente, né, praticando determinados atos ou até mesmo, né, com determinado processo, o que tem que ser anulado no caso de um juiz incompetente? Só são anulados os atos decisórios. Só são anulados os atos decisórios. Aquilo que foi feito anteriormente, aquilo que não tiver conteúdo decisório, ou seja, despachos, né, andamento processual, isso tem que ser mantido, até mesmo para economia processual. Então, se um processo ele, né, é remetido para o juiz incompetente, né, todo o andamento processual, a marcha processual que foi feita, isso tem que ser conservado. Agora, se o juiz for incompetente, quando for alegada a nulidade, o que tem que ser anulado é as decisões daquele juiz, beleza? Então, bacana. Princípio agora que a gente vai falar, princípio da causalidade ou da contaminação, está no artigo 573 do Código de Processo Penal. O que é o princípio da causalidade ou da contaminação? Uma vez declarada a nulidade dos atos processuais, essa nulidade ela se estende aos atos que diretamente decorram daquele ato viciado. Ou seja, uma vez declarada o vício de determinado ato processual, uma vez declarado o defeito de determinado ato processual, esse ato vai ser anulado e os demais atos que decorram desse vício, ou seja, os atos posteriores que mantenham relação, né, que mantenham relação de causalidade com o ato viciado, também tem que ser anulados. Esse princípio também, eu falei princípio da contaminação, ele também é chamado princípio da causalidade. Ou seja, os atos que tiverem relação de causalidade, que tiverem conexão com os atos viciados e anulados, também tem que ser anulados. Ou seja, os atos que dependam diretamente dos atos anulados também devem ser anulados. Ou seja, não houve a citação de um réu. Depois acontece uma audiência, instrução e julgamento. Se a falta de citação gera nulidade, a audiência, instrução e julgamento que decorre diretamente da citação também deve ser anulada. Beleza?
Vamos aqui, princípio agora da convalidação dos atos processuais. Princípio da convalidação dos atos processuais aqui não tem previsão, né? Tem previsão legal, né? Mas o princípio é mais uma criação doutrinária. O princípio da convalidação dos atos processuais ele diz respeito às nulidades relativas. Como assim? As nulidades relativas elas sofrem preclusão. As nulidades relativas elas têm um momento oportuno para ser alegadas. E o momento oportuno é lá do artigo 571 do Código de Processo Penal. Como assim? Se acontece alguma nulidade relativa, exemplo, incompetência territorial, e as partes deixam passar, ou seja, não alegam essa nulidade relativa, essa nulidade relativa é convalidada e o processo segue sem nenhum tipo de prejuízo ou sem aquele ato ser anulado. As nulidades relativas, então, elas têm prazo, elas têm momento específico para serem alegadas, isso está lá no artigo 571, artigo 571 diz respeito ao momento para serem alegadas as nulidades relativas. E se elas não forem alegadas no prazo específico, o que acontece? Nesse caso, elas são convalidadas e passam, né, aqueles atos viciados passam a ter validade dentro do processo. Ou seja, o princípio da convalidação dos atos processuais diz respeito especificamente às nulidades relativas, tá? E o último princípio que eu queria falar que é uma criação doutrinária, o princípio da eficácia, que um ato que apresenta vício, um ato que apresenta defeito processual, ou seja, um ato em desconformidade com a lei, ele produz efeitos, ele é eficaz, até que a parte alegue, ou seja, se uma parte ela não alegar a nulidade de um ato, aquele ato vai continuar produzindo efeitos, beleza? Então, para que aconteça a nulidade de um ato processual, é preciso que a parte alegue, tá? Se a parte não alegar, né, e o juiz não tomar conhecimento, não tem como haver nulidade, ou seja, enquanto não houver alegação das partes, o ato continua produzindo efeitos, ele continua sendo eficaz, ainda que viciado ou defeituoso, beleza?